Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque, começando por aqui nessa quarta-feira decisiva, dia 8 de maio, dia D para o Botafogo em termos de Libertadores, Botafogo e LDU, logo mais, né? Na verdade vai demorar até chegar às 9h30 da noite, ansiedade máxima para o nosso jogo no Newton Santos, última partida em casa do Botafogo nessa fase de grupos, no grupo D, né? Então, fundamental a vitória logo mais para que o Botafogo fique pelo menos ali na zona de classificação do grupo, né? Vou falar já mais sobre a partida, começar falando aí de algumas notícias de ontem, né? Bombásticas. Botafogo, essa é uma boa notícia, vou começar com uma boa notícia, né? Botafogo ampliou, né? Renovou os contratos de 3 jogadores, não vou chamar de joias, né? Porque tá muito batido esses joias da base, mas de 3 atacantes bem importantes, né? Um deles é o Kaique, de 17 anos, o outro é o Yarlen, de 18, e também o Zapata, já de 20 anos de idade. Os 3 tiveram seus contratos ampliados, e o Yarlen, né, é aquele que hoje está à frente ali dos 3, inclusive ele não jogou ainda com o Arthur Jorge, mas tem sido relacionado em todas as partidas desde que o português assumiu o Botafogo. A única exceção foi o jogo com o Juventude, tá? Que o Yarlen não foi relacionado. Mas em todos os outros jogos ele está ali relacionado, fica no banco, né? Vamos aguardar que ele tenha uma oportunidade com o Arthur Jorge, né? E um detalhe interessante sobre o Yarlen, o contrato dele foi ampliado até 2028, tá? E a multa dele rescisória foi por uma fortuna, 270 milhões de reais. Então quem quiser tirar, vamos falar, né? A joia alvinegra Yarlen vai ter que desembolsar muita grana, né? Próximo aí de 300 milhões de reais. Então foi um movimento interessante do Botafogo, né? Essa renovação. Então, só repetindo, o Kaique, que é um jogador que tem, ano passado ele fez 26 gols, né, no Sub-17, o Botafogo vê ele com realmente um grande talento, apesar de que agora ele nem é a primeira opção do time da base do Botafogo, né? O Vargas tem jogado como titular, mas de qualquer maneira o Kaique sendo tratado aí realmente como um jogador muito especial. O Zapata, ele estourou a idade do Sub-20, né? E também sempre foi um jogador muito importante, destaque para a Copinha, né? Não a desse ano, mas do ano passado, o Zapata foi o principal jogador do Botafogo na Taça São Paulo de Futebol Júnior, né? E o Yarlen, todo mundo sabe, né? Começou a jogar entre os profissionais esse ano, no Campeonato Carioca, se saiu muito bem, fez 2 golaços, né? O Botafogo realmente tem todos os cuidados, toma todos os cuidados, acredita muito no potencial do Yarlen, tanto é que foi com esse contrato até 2028, né? No caso do Kaique e do Zapata, contrato até 2026. Falando ainda da base do Botafogo, o Fabiano, tá? Treinou agora esses dias no Lonier com o profissional e deve ser relacionado para o jogo de logo mais, tá? O atacante Fabiano, inclusive ele nem viajou, o Botafogo viajou para a Europa, o Sub-20, né? Para fazer amistosos na França, teve até um amistoso essa madrugada com o Lyon, e também vai disputar um torneio na Suíça, né? O Botafogo divulgou agora esses dias, então o Fabiano não viajou, certamente por conta do Arthur Jorge ter, né, chamado ele ali para compor o grupo profissional. O Botafogo está carente aí de opções de peças de atacantes, né? Uma outra notícia de ontem, essa não tão agradável, é que o nosso ex-técnico, falando em técnicos portugueses, né, o Luiz Castro, acionou a FIFA cobrando dívidas do Botafogo aí relacionadas a premiações. Foi falado até de salário, que me causa até certo espanto, né? Nunca se soube nada nesse sentido, mas, enfim, o Castro cobrando o Botafogo na FIFA. E por que ele cobra na FIFA? Porque ele é um técnico, né, como todo mundo sabe, que não é brasileiro, então ele pode realmente acionar o órgão máximo, né, do futebol mundial nessas situações, né? No caso, atuou no Brasil, um técnico português. Só que o Botafogo já imediatamente confirmou
que vai se reunir com o Luiz Castro, né? A FIFA deu um prazo até 9 de junho, então praticamente um mês, né? Já que hoje é dia 8 de maio, para o Botafogo acertar essas pendências. O Botafogo já confirmou que vai sentar com o Luiz Castro, né? A comissão técnica dele toda, a gente lembra, né? O Vitor Severino, enfim, para pagar o que deve, e é o certo a ser feito, né? A gente sabe que o Botafogo hoje vive um outro momento, né? E não adianta a gente ficar relembrando aquele Botafogo que ficou para trás do passado, né? Se tem dívidas a acertar, tem que fazer, né? Isso. É o mesmo caso do Lucas Fernandes, também acabei não comentando aqui no canal, mas o Lucas Fernandes, que hoje está lá no Cuiabá, também recentemente acionou, né, a justiça em relação também a direitos de imagem, enfim, algumas dívidas que o Botafogo ainda tem com ele, e o caminho é esse, né? E aí é importante a gente falar o seguinte: porque o Textor é falastrão e não sei o que, muita gente já entrou nessa onda, né? E semana passada também teve o caso dos empresários também que estavam cobrando do Botafogo na justiça. Aí já é outra situação. No caso dos empresários, o Botafogo já rebateu, né? Disse que não tem nada disso, né? Então aí vai para a justiça para definir essas situações todas. Mas no caso específico do Lucas Fernandes e do Luiz Castro, de fato, né? Há um acerto a ser feito e o Botafogo vai fazê-lo, né? Agora, o Botafogo social precisa, né, ficar mais atento a essas situações, tá? Que eu vou dar uma leve cornetada, né? Porque é um assunto que diz respeito, né, ao Botafogo. A gente lembra que o Botafogo social do Durcésio tem 10%, né? Então esses detalhes de pagamentos, de pendências, também o Botafogo do Durcésio, digamos assim, tem que ficar mais atento para justamente não dar brecha para essas situações. Mas fiquem tranquilos que tudo vai ser resolvido. O Botafogo já demonstrou que vai justamente acertar o que tem que ser acertado. Galera, a CBF, ela ontem divulgou, né? A CBF está recebendo uma certa pressão, né, para não parar o Campeonato Brasileiro. O Botafogo, inclusive, foi um dos clubes que se manifestou favorável à paralisação do futebol brasileiro por conta dessa tragédia terrível das enchentes lá no Rio Grande do Sul, né? Não é só Porto Alegre, né? Várias cidades, muitas cidades do Rio Grande do Sul debaixo d'água, né? Enchente ali terrível. Eu vi imagens de helicóptero sobrevoando Porto Alegre, o estádio do Grêmio, o estádio do Inter, né? O Beira-Rio, todo o entorno, tudo alagado, né? Muito triste a situação, mas a CBF acabou, alguns clubes foram contrários, caso do Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, se posicionaram contra, e alguns ali ficaram em cima do muro, né? Com relação a isso, da CBF paralisar o campeonato. Então o que a CBF, por hora, tá nesse momento, fez? Adiou já os jogos dos 3 gaúchos, Juventude, Grêmio e Inter, até o dia 27 desse mês, né? Lembrando, mais uma vez, que o próprio aeroporto de Porto Alegre, o Salgado Filho, também está tomado por água, está sem nenhum voo acontecendo, também fechado até o final de maio, né? Situação muito triste, grave, e a gente aqui está sempre falando, né? Quer dizer, quem puder contribuir de alguma forma, o próprio Danilo, né? Eu comentei aqui ontem, está fazendo sorteio de uma camisa ali pela Vaquinha, né? Um site que faz esse tipo de situação. Então, com a doação do dinheiro arrecadado para as vítimas lá do Rio Grande do Sul. Então, gente, tem vários órgãos sérios, né? É importante, porque nesse momento que não falta também a picareta, tanto para soltar fake news, como também para de repente tentar dar algum tipo de golpe. Então fiquem atentos a fontes, né, verídicas, fidedignas, para ajudar, né, as vítimas lá do Rio Grande do Sul. O Botafogo, inclusive, também anunciou que no jogo de hoje à noite, né, um jogo que, se não vai ter lotação esgotada, vai ter casa cheia, né, estará recolhendo, tanto no setor oeste, como no leste e como na norte, tá? Pontos de recolhimento de mantimentos, enfim, de doações, né? O que é mais importante? Na verdade, o Botafogo
definiu, né, como os objetos a serem doados: cama, mesa e banho, né? E também, especialmente, água potável, tá? E quando for doar água também é importante isso. Não adianta levar um galão d'água ou uma garrafa solta. Tem que ser ou uma caixa fechada ou um pack, né? Aquele pack ali com 6 garrafas, enfim. Tudo fechadinho, lacrado, para ser aceito como uma doação, né? Para ser levado até o Rio Grande do Sul e atender, né, as vítimas. Gente, para vocês terem uma ideia, 70% da população lá de Porto Alegre está sem acesso à água potável, né? Então, uma situação bastante crítica que a gente espera, reza, né, que se resolva o mais rápido possível, né? Parece que parou de chover lá, mas que a chuva cesse totalmente e que a água baixe e que as pessoas consigam aí reconstruir as suas vidas, né, as suas casas e tudo mais, né? A gente fica rezando também pelas vidas humanas e pelos bichinhos também aí, muitos aí perdidos, né, durante a inundação. Então, antes de mais nada, parabéns a todo mundo que está, desde a mínima ajuda, né, a quem está ali botando a mão na massa, nessas horas aí que a gente fica muito feliz, né, de ver a solidariedade do povo brasileiro, né? Então, é isso. Quem vai ao jogo logo mais, a oportunidade de levar pelo menos um pacote d'água, passa antes no mercado, compra ali um packzinho de garrafinha d'água e doa lá no Newton Santos, que é importante isso. Falando do jogo propriamente dito, né, ainda há ingressos à venda, né? Na realidade, o único setor que foi divulgado já esgotado é a leste superior, né? A leste inferior, por exemplo, ingressos a R$200, naturalmente a meia a 100, né? Isso para público geral, né? Se você for camisa 7, naturalmente tem desconto, né? Ainda sobre questão de público, né? Eu falei bastante nos últimos dias sobre o camarote Fire Zone. O Botafogo vai inaugurar um novo camarote premium, né? VIP, na noite de hoje, né? Que é o Golden Goal, tá? Um novo camarote, esse localizado na leste, tá? Me parece que no lugar onde era o camarote ali do Camisa 7, tá? E é um camarote, assim, se a gente pode colocar, super premium talvez, porque ele vai ser só para 96 pessoas, tá? Então, menos de 100 botafoguenses vão poder comparecer ao Golden Goal, e tem uma pegada ali de networking, enfim, muito bacana, né? Eu vi ali algumas fotos, e ele também vai funcionar através de contratos anuais, né? Um pacote anual que o cara fecha para os jogos do Botafogo e de graça, naturalmente, de graça pagando o pacote. Sempre bom esclarecer, né? E com desconto quando tiver shows, né? O Botafogo já anunciou, por exemplo, que vai ter o show do Bruno Mars ali dia 4 de outubro. Então, Golden Goal, mais uma opção aí de camarote. Os preços não foram revelados, tem que entrar em contato com a empresa, então a gente imagina que sejam preços também não muito acessíveis, digamos assim, mas quem puder, naturalmente, quem quiser ter essa experiência premium, né, com direito a catering, enfim, todos esses nomes em inglês, com certeza deve ser muito legal, além de ter a vista ali, visão privilegiada do nosso tapetinho. Pessoal, escalação, né, para logo mais, deve ser o time que a gente já está acostumado, né, com o John, Damian Soares, Lucas Alter, Bastos e Hugo, lembrando que o cuiabano não pode participar dessa fase da Libertadores. O meio de campo, possivelmente com Gregory e Marlon Freitas, ou Danilo Barbosa e Marlon Freitas, né? O Marlon é pule de 10, né? A dúvida ali entre Danilo e Gregory. Acho que são duas ótimas opções, não consigo cravar assim, um preferido, acho que os dois são importantes. O Gregory talvez um cara ainda mais ali, pitbull, né? Para não desguarnecer ali a defesa do Botafogo, né? Que vem bem de modo geral. E na frente a gente deve ter justamente o Luiz Henrique, no meio ainda o Savarino, na outra ponta o Jefinho,
e o Júnior Santos no comando do ataque, né? Essa é uma tendência, né? Que o Júnior Santos faça esse papel aí, que era do Tiquinho, depois passou para o Eduardo e agora tá, né, um ponto de interrogação. Tem gente apostando talvez no Jefinho fazendo essa função, mas a princípio eu acho que deve ser justamente Luiz Henrique e Jefinho pelas pontas e o Júnior Santos fazendo às vezes ali de centroavante com a armação do Savarino. No segundo tempo dá para apostar que o Oscar Romero, que vem bem, né, nas duas últimas partidas, seja também uma opção aí para entrar no time, né? É basicamente isso. A LDU vem num bom momento, né? A LDU fez 15 jogos apenas no ano, então uma equipe bem mais descansada que o do Botafogo. Os últimos 8 jogos está invicta, né? E ela, em termos de Libertadores, é óbvio que os caras vão jogar por empate, vão amarrar o jogo, vão fazer cera, né? O Botafogo tem que ter... Botafogo, o time e a torcida na arquibancada tem que ter muita calma, muita paciência, mais ou menos naquela pegada que foi o jogo com o Universitário, né? Sendo que a LDU é uma equipe ainda mais cascuda, né? Então o Botafogo tem que ter muita tranquilidade. 1-0 é goleada pra gente, né? Logo mais, porque pelo seguinte, a LDU, depois desse jogo de hoje, vai terminar a sua participação no grupo D fazendo 2 jogos lá em Quito, jogando em casa, né? Então, não há dúvidas que hoje, para eles, um empate é um baita de um resultado. Para o Botafogo, só a vitória interessa, né? A situação do grupo ficou a seguinte, teve empate ontem, né? Importante falar isso. Um bom resultado para o Botafogo, os resultados têm ajudado, né? O jogo lá em Lima, o Universitário empatou em 1-1 com o Júnior Barranquilla. O grupo ficou uma escadinha, tá? O grupo ficou uma escadinha, né? Justamente quem jogou ontem ficou com 4 jogos, né, no grupo. O Júnior Barranquilla é o líder com 6 pontos. O Universitário vem em segundo com 5. Depois tem a LDU com 4 e o Botafogo com 3. Botafogo com 3, vencendo, né? E vai vencer hoje, vai chegar nos mesmos 6 pontos do Júnior Barranquilla. Agora, eu até falei ontem, dependendo do resultado, pode até assumir a liderança. A questão é a seguinte, na Libertadores não conta o número, o critério de desempate, o número de vitórias. Se contasse, o Botafogo assumiria a liderança vencendo por 1-0, porque chegaria a 2 vitórias, né, no grupo. Só que não conta, né? Pela Conmebol, o que conta primeiro é saldo de gols, né? Então, para o Botafogo assumir a liderança ainda hoje, na noite de hoje, teria que fazer 3-0, por exemplo, na LDU, que é um placar, tomara que aconteça, né? Mas mais improvável. Então o Botafogo, na verdade, o fundamental é vencer, seja por 0,5, tá valendo. Então ter tranquilidade, vencer o jogo, porque aí o Botafogo entra na zona de classificação, ao contrário do nosso rival, né, da Gávea, que ontem perdeu mais uma, né? Perdeu lá no Chile para o Palestino e ficou fora da zona de classificação. Até vi uma brincadeira do Zé Fogareiro, muito engraçada, né? Ele falando que o Flamengo, né? O problema do Flamengo só não é o time, né? Ele não pode jogar na altitude, não pode jogar às 11 da manhã, não pode jogar na chuva, não pode jogar no deserto, não pode jogar. Aí uma lista de coisas que o Flamengo não pode jogar, que aí cai o seu rendimento. Muito, muito engraçado, muito boa essa. Mas enfim, vamos falar da gente, que é o nosso problema. O Botafogo tem que hoje ajudar a resolver aí, para a gente fazer 2 partidas finais, né? Quinta-feira que vem já contra o Universitário, depois fechando contra o Júnior Barranquilla, a nossa participação no dia 28, que o Botafogo vá para essas 2 partidas numa situação um pouco mais confortável, né? A situação hoje ainda é delicada, né? Mas vencendo hoje, a gente entra na zona de classificação, fica ali com os mesmos 6 pontos do Júnior Barranquilla, né? No caso, como eu falei, numa vitória de 1 ou 2 gols de diferença. Se for com 3 gols de diferença, a gente já assume a ponta desse equilibradíssimo grupo D. Beleza, pessoal? Acho que as notícias são essas por hora, né? Tentando puxar aqui pela memória se tem mais alguma coisa para dividir com vocês, mas o que é sempre muito importante, né? Hoje vai ter mais uma festa linda, eu tenho certeza, da torcida. A Globo vai transmitir
com narração do Boa Praça, né? Sabe de quem? Luiz Roberto Demúcio vai narrar o jogo. Comentários aqui, acho que eles poderiam ter arrumado um comentarista com alguma ligação com o Botafogo, né? Vai ser Diego Ribas, com todo respeito, Diego Ribas e também o Roger Flores, né? Um tricolor e um rubro-negro, mas tudo bem. Eu prefiro até quando é o Júnior, porque o Júnior, apesar de rubro-negro, ele costuma ter uns comentários mais menos clubistas, digamos. Mas tudo bem. E quem não for assistir na Globo, né, ou porque por acaso de algum estado que a Globo não vai cobrir a partida, tem a ESPN. A ESPN vai estar transmitindo também Star Plus, né, o jogão de logo mais 9h30 da noite. Botafogo, galera, nunca na sua história venceu a LDU. O dia pra gente quebrar esse tabu é hoje, 8 de maio, beleza? Deixa seu like, comenta aí embaixo. Tá empolgado? Qual é o seu palpite para o jogo de logo mais? Comenta aí embaixo, eu quero ler, né, o seu comentário. E se você não é inscrito, tá dando mole. Inscreva-se no canal Botafogo Digital, dá aquela moral, não custa nada, é só clicar aqui rapidão pra gente continuar crescendo. YouTube vê, caramba, é um canal maneiro, vou mostrar esse canal para mais botafoguenses que ainda não conhecem. Beleza? Tamo junto, aquele abraço. Valeu, fogão pra cima. Hoje vamos ganhar.